Olá, boa noite. Vamos falar de obra hoje? Como que o projeto estrutural pode gerar economia numa obra? Então, para isso, eu convidei a engenheira Jennifer para a gente trocar experiência e espero que vocês gostem e conhecer mais uma profissional capacitada. Dúvida? E Oi, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, é uma alegria te receber aqui para falar de obra. Mais, Obrigada. mais do que isso, falar sobre projeto estrutural, que é muito importante. E aí eu queria, assim, saber um pouquinho da sua experiência nesse bate-papo, assim, que eu tento fazer o mais informal possível, mas bem esclarecedor. Sim. Bom, me apresentando, eu sou a Jennifer, né? Eu tenho 23 anos, engenheira civil, sou pós-graduanda em estrutura de concreto armado e fundação, formada desde dezembro de 2019 e trabalho na área de engenharia desde a época da faculdade. Então, já trabalhei com parte de projetos, já trabalhei com parte de obras também. Certo. E por que você escolheu fazer engenharia? Bom, meu pai, a parte do meu pai, quase todos os meus tios, são todos ligados à construção civil, seja como pedreiro, como mestre de obras. E meu pai, quando era pequeno, estava fazendo uma obra bem pertinho da minha casa, e eu ia lá com frequência para ver ele. E eu acabei apaixonando, coloquei na cabeça que eu tinha que fazer minha própria casa, e falei, é isso que eu quero fazer para mim. E fui. A princípio eu queria fazer arquitetura, mas aí no segundo, terceiro ano da escola, eu conheci a engenharia civil, falei, não é engenharia, não tem como. E é tudo que eu esperava. Ah, que bom! E como que você escolheu se especializar em projeto estrutural? Eu acho que já trabalhar desde a faculdade me ajudou muito, como eu trabalhei com projetos, tanto na parte de estruturas quanto na parte de arquitetura, eu consegui definir o que eu gostava e o que eu não gostava. E na faculdade eu já me relacionava muito bem com a matéria de estruturas. Sempre me dei bem com essa matéria, inclusive sempre esperei por essa matéria. E justamente na faculdade eu já tive a certeza do que eu queria fazer. Então, Então foi por afinidade mesmo. foi por afinidade. Há quantos anos você trabalha com isso? Então, a parte de estruturas eu comecei a me especializar mesmo depois que eu saí da faculdade. Mas meu primeiro projeto foi no ano passado. Então, desde o ano passado eu venho me especializando nessa área. Mas você comentou que fez estágio. E os estágios, há quanto tempo? Assim, você entrou na faculdade e já começou a fazer estágio? Como que foi assim, essa... Não, na faculdade, quando eu entrei, eu comecei fazendo estágio, só que não era na minha área. Eu comecei trabalhando na própria faculdade mesmo, nos 2 primeiros anos. E aí, depois desse estágio, eu já entrei na área de engenharia. Entrei direto num projeto de arquitetura, e lá eu trabalhava com projetos. Aí, só no último ano que eu fui trabalhar com obras, o ano passado. Me conta também uma curiosidade, qual faculdade que você fez? Eu fiz na Unipacef, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. É uma das melhores faculdades aqui. Ah, que legal. E você gosta dessa rotina? Porque agora você trabalha como profissional liberal. Isso mesmo. Você gosta dessa rotina de trabalhar para você mesma? Eu prefiro. O bom de trabalhar como autônoma, né, é a flexibilidade de horários. Então, eu estabeleci um horário, quase que um horário comercial mesmo. Então, eu tento fazer uma jornada de horários VIC comum. Mas eu consigo começar mais tarde, se eu quiser, ou parar mais tarde, ou mais cedo. Então, eu gosto muito dessa rotina e consegui me organizar bem nessa questão. E trabalhar em casa para você não teve problema nenhum? Porque ainda veio a pandemia, né? Porque eu vi que pelos seus stories você trabalha em casa mesmo. Você direcionou um cômodo
para fazer do seu escritório em conjunto com o seu noivo. Isso. E não te atrapalha, por exemplo, se você tem que atender um cliente. Como é que você faz? Ah, sim, aqui na minha cidade nós temos muito coworking, que eles alugam uma sala ou sala de reunião. Então, se eu tiver que fazer algum atendimento presencial, eu direciono meus clientes para lá. Eu faço a reunião numa sala de reunião mesmo, com televisão, tudo bem profissional. Agora, a questão do trabalho, o projeto em si que eu tenho que fazer sozinha, aqui em casa é bem tranquilo. Aí eu consigo separar o horário de trabalho e o horário de dono de casa, né? Ai, que bom. Essa modalidade de cowork ajudou muito, né? Ajudou bastante. Nossa Senhora. E fora que a estrutura deles é muito boa. Então, acho que facilita bastante a vida da gente. Exatamente, e é barato. Ainda mais se você for alugar por hora, sai muito em conta. Ah, que bom. E qual a importância do projeto estrutural? Bom, o projeto estrutural, ele garante a segurança, né, para a família ou para o dono do edifício, a segurança, a economia e a durabilidade do edifício, né? Então, um bom projeto estrutural, ele tem que atender pelo menos esses requisitos, além de conforto. Então, conforto acústico, de calor. Então, ele tem que atender essas necessidades, um bom projeto estrutural. Ah, legal. E quanto custa um projeto estrutural? Como para a gente saber assim? Aí depende. Tem profissional que gosta de cobrar por metro quadrado e tem um profissional que gosta de analisar o projeto, o que é o correto. Então, não existe um valor fixo para o projeto estrutural. O que a gente costuma fazer é analisar o projeto e acrescentar também os nossos custos. Então, entra aí os custos do escritório, os custos do lucro, os impostos, que são muitos, e também a complexidade do projeto. Então, quanto mais complexo é o projeto, maior o valor, quanto mais simples, menor o valor. Aí depende muito de cada profissional também a forma de cobrar. Eu pergunto porque, às vezes, por exemplo, no escopo, que eu faço projeto arquitetônico, no escopo eu sempre deixo reservado a opção da pessoa escolher o projeto estrutural. Uhum. Às vezes as pessoas não têm a noção da importância e acabam dispensando. E aí eu prefiro, eu me sinto mais segura. Lógico que eu tenho mais de 10 anos de experiência, que eu não vou fazer nada que seja suscetível de cair, mas o projeto estrutural, ele respalda qualquer dúvida, qualquer insegurança. Então, eu sou das pessoas que vendem o projeto estrutural como imprescindível para uma obra, mesmo que seja férrea, mesmo que seja pequena. Eu acho que todo profissional é importante numa obra. Então, eu sou a favor. Por isso que eu pergunto o preço, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, não, é supérfluo, ai, não, é caro. E aí eu gosto de deixar a noção de que não é caro, é importante. Caro é perder a vida. Você viu, caiu esses dias lá, a onda levou o prédio em Miami. São 28 vidas, né, que confirmadas, que foram perdidas, fora 21 que estavam desaparecidas. Então, né, é importantíssimo todos os pontos estarem ok numa obra, né? Eu tenho uma professora que falou assim, que quando a gente estava na faculdade, ela deu um exemplo. Ela foi sondada para fazer o projeto da casa de um médico. Aí ela não falou valor, né? Ela pegou e falou assim, aí ele falou, eu gostaria que a senhora fizesse um orçamento para fazer o projeto da minha casa. Aí ela passou o orçamento para ele pegou e falou assim, nossa, é muito caro, senhora, sabe quantas vidas eu tenho que trazer ao mundo para pagar esse valor para a senhora? E ela falou assim, e o senhor sabe quantas vidas não serão perdidas porque você tem um profissional qualificado responsável pela sua obra? Então, Exatamente. inquestionável, né?
inquestionavelmente é importantíssimo nascerem vidas, mas depois que elas estão nascidas, é mais importante ainda não perdê-las, né? Exatamente. Então, é assim, tem importância indiscutível a profissão do médico, mas também temos a nossa importância, né? Exatamente. E ainda comparando com o médico, por exemplo, acho que ninguém aceitaria ser operado por um médico cego, por exemplo. Como que você vai saber se ele vai fazer o procedimento corretamente? Você construir sem um projeto estrutural é praticamente construir às cegas. Quem te garante que vai ficar segura essa casa? Ou esse edifício, esse prédio? Com certeza, concordo plenamente. E quais softwares que você costuma utilizar para fazer? Ou você faz tudo manual? Não, o software que eu utilizo é o WebEric, da AutoQI. Tem vários softwares no mercado, mas o WebEric é o mais intuitivo que eu achei, que eu consigo dominar. Então, eu uso o WebEric. E situações específicas precisam ser calculadas à mão. Aí nem tudo precisa fazer esse cálculo manual. O software auxilia bastante nesse caso. E, assim, acontece dele dar um erro, assim, tão grosseiro que você fala, ops? Depende. Depende muito se a modelagem está correta. E você já tem que modelar a estrutura esperando um resultado do software. Você não pode aceitar o que ele te entrega. Então, se você está esperando uma certa resposta e ele te dá outra totalmente diferente, é provável que tenha algum erro na modelagem, algum erro na estrutura. Então, você tem que voltar, analisar e ver realmente se você estava esperando a coisa certa, né? Ou se você colocou alguma coisa errada ali. O software raramente vai te trazer um resultado errado comparado com o que você colocou lá. Então, depende muito de você também fazer a modelagem certa, fazer a concepção correta para ele te dar um bom resultado. O que é necessário para começar a fazer um projeto estrutural? Quando eu te contrato para fazer um projeto, quais as informações, documentos, o que você precisa para fazer? Olha, o que eu preciso que me entreguem é o projeto arquitetônico definitivo e aprovado na prefeitura e o laudo de sondagem, que é um requisito. Então, o laudo de sondagem, muitas vezes, quando o cliente vem até nós, não está feito ainda, mas não é um problema, e a gente faz após a contratação. Eu acompanho, inclusive, o laudo de sondagem para garantir que correu tudo certo, mas são as únicas coisas que eu preciso. Se tiver o modelo 3D também, ajuda na hora da modelagem, a concepção da estrutura, isso ajuda bastante. Mas o essencial é o projeto arquitetônico definitivo e o laudo de sondagem para fazer o projeto de fundação. E quando dá para dispensar um projeto estrutural? Obra que não é necessário. Bom, então, como a gente focou aqui, a estrutura ela traz a segurança, é meio complicado dispensar o projeto estrutural. Então, até em caso de reforma, se você for envolver a estrutura existente ou se for ter um excesso de carga ali, você precisa verificar a questão da estrutura também. Agora, se você for fazer um tipo de reforma que não envolva a estrutura existente, ou não vai ser um excesso de carga, ou não vai fazer muitas avarias, aí é onde você pode flexibilizar essa questão. Mas nas demais obras do zero, ou eu quero colocar uma banheira na minha casa, ou fazer um sobrado que na casa que já é térreo, tudo isso vai requisitar um projeto estrutural. Concordo plenamente. E quando é indispensável, que não tem opção, tem que ter o projeto estrutural? Nas obras de zero, a partir do zero. Se for começar uma obra, você precisa de um projeto estrutural, não tem como. Qualquer tamanho. Seja ela térrea, sobrado, prédio gigante, prédio pequenininho, galpão, tudo você vai precisar de um projeto estrutural. E qual o projeto mais desafiador que você já fez, assim, mais difícil? Eu acho que para todo mundo o mais difícil é o primeiro. O primeiro é o mais desafiador de todos e, nossa senhora, na época do meu primeiro projeto, que foi no início do ano passado, eu trabalhava no escritório, né, na parte de obras, inclusive o primeiro projeto foi para lá.
E também trabalhava como telemarketing, então eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava num período da manhã e outro no período da tarde, e aí eu fazia o projeto à noite, a partir das 8, 9 horas da noite. E não tinha horas para parar. Então eu parava o projeto 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar às 8, ou às vezes não dormia, para ir já ia trabalhar a partir das 8. Não é algo que eu recomendo, mas foi muito desafiador. Eu não tinha feito nenhum ainda, né? E era recém-formada, então eu tive que estudar bastante para fazer, tive que recorrer a outros profissionais da área, fazer consultoria. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas eu acho que o mais desafiador é sempre o primeiro. E era o quê? Era uma casa, um sobrado de alto padrão, um pouquinho complexa. Ah, que legal. Mas agora me conta, a gente está muito rápida nessa live. Eu vou puxar umas conversas aleatórias aqui. A engenheira é muito racional, muito direta, muito. Eu faço live com as arquitetas, é só viagem aqui. Eu lembro que na faculdade tinha uma matéria de direito, a professora pedia pelo menos 3 linhas em cada resposta e a gente conseguia responder em uma. Ficava todo mundo indignado de ter que fazer 3 linhas. Então, você vê como a praticidade das exatas. Isso é mesmo. A gente tende a ir direto ao ponto. Assim, o que te trouxe segurança para sair de 2 empregos e encarar a vida sozinha, assim, como a sua própria patroa? É porque eu acho muito desafiador, eu acho muito empolgante. E porque é um lado empreendedor, né? Nem sempre a gente aprende na faculdade. A gente aprende a projetar, a gente aprende a calcular, no teu caso, a gente aprende a profissão. A gente sai lá certificado de que estamos aptos àquela aptidão técnica a qual nós escolhemos através do curso. Mas empreendedorismo, a maioria das faculdades, ela não nos entrega. Então, eu vejo ainda mais você que acabou de formar e já encarou. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, dessa história. Se você se preparou, se você não se preparou, se só se jogou, como que é? Bom, então, depois de formada, eu trabalhei no escritório, nas obras, e quando eu estava no escritório, eu resolvi sair do outro emprego, né, de telemarketing, fiquei só no escritório. E mais para o final do ano, a dona do escritório resolveu voltar com o objetivo do escritório anterior, que era só projetos. Aquele ano ela tinha pegado umas obras para experimentar, ver se ela gostava, se ela entrava no mercado, mas aí ela resolveu focar em projetos. E os projetos dela, no caso, seriam tudo arquitetônicos, né? Então, acabei que eu saí de lá também. E a partir disso, eu comecei a me preparar para o empreendedorismo. Então, eu comecei a estudar, fiz curso de empreendedorismo, aí eu fiz outros cursos na área de estruturas, alguns elementos específicos. Então, eu fui me preparando para isso. Apesar de eu já fazer o projeto, né, de eu já ter feito projetos antes, eu só comecei a anunciar realmente, inclusive na rede social, esse ano. Que foi depois que eu fiz os cursos de empreendedorismo, de marketing, de estruturas também, alguns cursos. Então, eu fui me preparando depois que eu saí de lá. Quando eu estava lá, eu já fazia alguns cursos, mas eu não estava pensando já em empreender, né? Então, eu resolvi fazer isso depois que eu saí do escritório. Ah, legal. Mas, assim, você saiu, você nem pensou, assim, na sequência, procurar um outro emprego, só que em obras ou mais específico, assim? Não pensei. Nessa área? Não Foi pensou? super automático. Assim que eu saí, eu falei, já que eu já saí mesmo, aí eu fui estudar o que eu queria, me especializar na área que eu queria. E aí eu já fui entrando nesse empreendedorismo, já fui querendo ser autônoma, e até então não procurei ainda nada fora, nada em outro lugar. E os clientes vão vindo automaticamente no famoso boca a boca? Ou o Instagram tá sendo fundamental? Agora que eu tô começando com o Instagram, né? Então até então era indicação mesmo.
no Instagram. Eu estou começando com ele agora, então eu ainda não tive grandes resultados com ele. Ele já me trouxe um pouco de resultado, mas não foi nada exorbitante. Entendi. E esse durante a pandemia, assim, não diminuiu o fluxo de trabalho? Não diminuiu. O pessoal está construindo bastante. Aqui na minha cidade está tendo muita construção. Quando tem que parar, não tem o que fazer, né? Esse tempo teve lockdown aqui na cidade, teve que parar, não teve o que fazer. Mas o pessoal está construindo muito ainda e tá todo vapor. Não diminuiu, não. É o fluxo aqui. E falando em lockdown, e aí, como que tá a pandemia? Tá muito severa? Tem muitos casos ou já retroagiu um pouco? Olha, depois do lockdown deu uma melhorada, mas ainda existe bastante casos, né? O pessoal ainda está tendo que tomar o máximo de cuidado possível. Entretanto, está tudo funcionando. E a vacina, você é tão novinha, né? Eu já tomei a vacina. Eu vou demorar um pouquinho. Hoje entrou nos 38 anos aqui na minha cidade. Eu tô com 23, então vai um pouquinho. Mas se for seguir o plano, né? Se tá no plano do estado de São Paulo, até setembro eu estou vacinada. Amém, tomara mesmo. Amém. Então, antes da pergunta final, da pergunta que não quer calar, que é o assunto da nossa live, eu queria saber se tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você queira dividir aqui, ou enfatizar alguma coisa do projeto estrutural, porque como que se economiza com ele é a cereja do bolo. Bom, eu acho que as perguntas foram bem certeiras. A gente conseguiu pegar bastante aí. A questão do projeto estrutural, acho que o que tem que ser enfatizado dentro da área mesmo é a importância, né, do projeto para o cliente, porque o que eu percebo é que os clientes não têm noção nenhuma do projeto. Ele quer a casa dele pronta, né? Ele não pensa, eu preciso passar por esse processo, ele não pensa nisso, ele quer a casa e pronto. Então, é onde você disse, né? Muitos acabam recusando o projeto estrutural. Então, acho que dentro da profissão, da construção civil, o que tem que ser enfatizado é a importância dos projetos em si, não só do estrutural, mas como o arquitetônico, o estrutural, o hidráulico, que muita gente negligencia e coloca só um encanador lá para fazer, o elétrico. Então, nós, como profissionais, temos que passar para eles o quão importante é cada projeto, né? Acho que é a única coisa que precisamos enfatizar para os nossos clientes. E o hidráulico e elétrico você não faz? Não, eu não faço só o estrutural, mas eu tenho uma parceira engenheira que trabalha com essa área e eu terceirizo para ela quando solicitado. E uma coisa interessante é que para fazer o estrutural, nem sempre precisa ter eles, mas se tiver eles, é melhor e já faz a compatibilização de todos os projetos, arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Compatibilizando tudo, gera muito menos retrabalho na obra, muito menos, diminui a quantidade de problemas na obra. Então, o cliente tendo ciência disso, acho que melhora a qualidade da obra dele. Olha aqui, o Diego, engenheiro civil. Parabéns pela live, garotas. Acho incrível o trabalho das mulheres empreendedoras. Obrigada, Diego. Viu? Agora, enquanto eu estava te perguntando isso, me veio na cabeça uma outra pergunta que eu esqueci agora. Uhum. A gente acabou de falar, daí o Diego me desconcentrou. Na hora que você lembrar, você pode Vaidosa ela. Vaidosa, né? Quis meu elogio, esqueceu que ia perguntar. Lembrei. Quem te procura? É o profissional que fez o projeto arquitetônico, que lhe indica, ou é o próprio proprietário da casa que vai atrás de você para fazer o projeto estrutural? Bom, existem as duas possibilidades, mas geralmente o próprio arquiteto que tem parcerias, né, com o engenheiro que já vem atrás para fazer esse projeto. Então, aqui na minha cidade já tem algumas parcerias e elas, quando fecham o projeto arquitetônico, já passam
para fazer o estrutural. Então, geralmente funciona dessa forma. Mas também acontece do proprietário estar atrás de um projeto estrutural, geralmente de um laudo, uma reforma, uma coisa do tipo. E você faz projeto estrutural para Boituva, por exemplo? Faço. É possível fazer online também. Que daí, ué. Sim, eu trabalho com a questão do online também, né? Aí só me passar os itens necessários. Aí quando envolve um projeto à distância, além de ter que me enviar os arquivos, né? O projeto arquitetônico e o laudo de sondagem, algumas fotos do terreno e a topografia também. No caso do presencial também inclui a topografia. Tinha esquecido desse documento. Inclui a topografia também. E no distancial as fotos, porque eu não vou conseguir ir visitar o terreno. Então, através das fotos, já tenho uma noção de como vai funcionar. Ah, muito legal, ué. Quem sabe também não nasce uma parceria aqui dessa live. Podemos conversar. E, assim, geralmente quem faz para mim é homem, né? Uhum. Aí o Diego já deu um elogio aí em Mulheres Unidas, entendeu? Acho que a gente tem que reforçar reforçar a outra, mesmo porque ultimamente nós estamos dominando, né? As que se formam é mais mulher do que homem. Antigamente não, né? Mas agora a gente está dominando. Antigamente era totalmente o contrário. Quando eu me formei era maior preconceito. Uma coisa que uma das arquitetas aqui da minha cidade disse é que ela também trabalhava com homem e quando começou a trabalhar com mulheres, engenheiras mulheres, viu o quão mais detalhistas nós somos, né? Então, atenção aos detalhes também é muito importante na estrutura. Por exemplo, chegar na obra para conferir as ferragens, conferir antes da concretagem, é muito mais fácil, a gente tem muito mais detalhes, tem muito mais facilidade de identificar os erros. Sim, sim. Geralmente somos mais detalhistas. Eu tenho uma amiga que é de outra área totalmente diferente, a Aline Deolindo. E ela é personal car. Personal car é aquela pessoa que escolhe o carro para você quando você vai comprar e você não entende nada de carro. Uhum. E antes só tinha homem. Primeiro que essa profissão já é nova. Depois que só tinha homem. Aí quando surgiu, quando ela falou, não, eu vou ser personal car, todo mundo caçoava dela. Mas de repente, adivinha o que descobriram? Que ela é muito mais detalhista, que é muito mais perfeccionista. Então, o serviço dela é muito mais assertivo, né? Porque se ela verifica mais itens, então a probabilidade de fazer uma compra ruim é menor, né? Exatamente. O mesmo motivo, em todas as áreas. A gente tá em todos os sentidos, nós somos mais detalhistas, né? Ó, o Diego tá aqui perguntando outra coisa. Qual a maneira de captação de clientes que vocês utilizam tanto para engenharia quanto para arquitetura? Bom, aqui no meu caso é mais as parcerias, né? Como eu mencionei, eu tenho as parcerias locais, então as arquitetas que vêm até mim. E agora eu estou usando o Instagram também. Então a gente sempre direciona para a nossa persona, né? Que é a pessoa que a gente quer atingir, e colocar conteúdos de valores, a gente sempre consegue atrair bons clientes. Isso. Eu também tô nadando agora nessa corrente do Instagram. Então, o meu forte ainda é o boca a boca, ainda mais que eu sou ex-funcionária pública, então as pessoas me conhecem pelo trabalho que eu desempenhava na prefeitura aqui, sabem o meu conhecimento com legislação principalmente. Uhum. Então, procuram baseado nisso, e eu já tenho 10 anos de formada e tenho uma carteira de clientes aí de pelo menos 5 anos, então o meu ainda é o mano a mano aqui, né? A indicação, né? Sim, mas estamos aí no Instagram. E o engraçado é que o Instagram eu tô conseguindo vender mentoria. Eu acho o máximo, sabe? Que as pessoas querem que eu auxilie
o início da carreira delas. E foi uma coisa que aconteceu espontaneamente, que eu não imaginava. Eu sempre tive o desejo de ser professora universitária, mas eu não imaginava que com o Instagram eu poderia. Eu já dei curso ano passado para 3 arquitetas recém-formadas. Então, essa parte minha aí está florando através do Instagram. O Instagram, acho que se a gente focar bastante no digital, fazer as coisas bem feitas, certinho, a gente consegue bons resultados com ele. Inclusive novas áreas, né? Como a sua. Sim, sim, é correlata, mas é diferente. Exatamente. Então, agora a pergunta que não quer calar. Jennifer, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Como que o projeto estrutural pode nos ajudar a economizar na obra? Bom, é importante falar o custo do projeto estrutural, né? Eu acho que muitas pessoas têm em mente que o projeto estrutural é muito caro. E não é. Se você for ver, ele não é nem 4% do custo total da obra. Se eu pegar uma obra de 200 mil, não é uma obra grande, 4% vai dar 8 mil reais, não chega nesse valor de jeito nenhum, uma obra pequena. Então, a porcentagem do custo do projeto estrutural é muito baixo. O investimento que você tem que fazer é muito baixo. E o laudo de sondagem complementa o estrutural. Tá? Então, o laudo de sondagem também entra nesse custo baixo. Você paga aí R$1.000, R$2.000 para fazer um laudo de sondagem bom. E você tem uma economia enorme na fundação. Então, vamos começar com a fundação. Por quem vai projetar a fundação sem um laudo de sondagem, precisa começar a fazer suposições. Então, a pessoa não é boba, ela não vai querer brigar com a segurança, né? Então, ela vai colocar lá que o solo aguenta muito pouco. E fazendo um laudo de sondagem, às vezes a gente vê que o solo aguenta bem mais do que a gente supôs. E quando a gente supõe que ele aguenta pouco, a gente tem uma estrutura mais robusta e, com isso, um superdimensionamento. Então, a gente tendo o laudo de sondagem, a gente consegue ver que o solo aguenta mais, consegue fazer uma estrutura mais enxuta, consegue otimizar a quantidade de material, a quantidade de aço. Então, a economia que a fundação já gera, só com o laudo de sondagem, é enorme. Pode chegar de 5 a 10 mil reais. Você pagou 1 ou 2 para fazer o laudo, mais 1 ou 2, 3 para fazer o estrutural. Então, você já tem uma economia muito grande nessa parte. Agora, a parte da supraestrutura, né, que é os pilares, os elementos superiores, é importante você já ter um bom profissional, né, que vai conseguir fazer uma boa concepção para você. Então, o projeto estrutural, ele depende de uma boa concepção, que a gente vai conseguir otimizar a quantidade de elementos. Então, a gente consegue colocar a quantidade ideal de pilares, a quantidade ideal de vigas, sem, eu preciso de um pilar a cada 1,5 metro. Não funciona desse jeito. Você pode colocar um pilar e 6 metros depois colocar outro, ou 3 metros depois colocar outro. Depende. E o engenheiro vai conseguir analisar a quantidade exata. E uma pessoa que vai fazer sem um projeto estrutural não vai fazer isso. Ele vai achar que precisa colocar um pilar a cada 2 passos. E não é bem assim. E a gente colocar tantos pilares acrescenta a quantidade de material, acrescenta aço, concreto, que atualmente está um absurdo de caro. Então, a gente otimizar a quantidade de elemento, otimizar a seção dos elementos e otimizar as armaduras, além de gerar uma economia muito grande para a obra, gera uma facilidade de execução. O que também gera economia, porque se a pessoa faz errado, tem um retrabalho, tem um gasto a mais com material. Então, o conjunto disso vai gerar economia para a obra. Isso mesmo, também acho. Agora, tem uma pergunta bônus que eu adoro fazer. Eu adoro fazer para engenheiro. Diga. E quando a gente projeta balanço, vocês querem nos matar? Não! É isso aí! Viu como é melhor? Homem geralmente reclama. O ideal é analisar o impacto que aquele balanço vai gerar e onde você consegue equilibrar aquilo.
Em muitos casos, o balanço pode ser benéfico para a estrutura. Nem sempre ele é um absurdo, né? A gente consegue fazer ele ser benéfico, e ele mesmo pode aliviar algumas cargas, dependendo de como tiver toda a concepção. Acho que gerou uma pergunta aqui. Para engenheiros é fácil entender a importância do projeto estrutural, porém é muito difícil tentar convencer os clientes a comprar esse serviço, quando a prefeitura não existe para aprovação do projeto. Concordo. Se fosse exigido, facilitaria muito para o engenheiro, e a qualidade das obras também aumentariam bastante. Né? Eu também. Oi? Eu penso, eu já falei em várias lives aqui, que a prefeitura, do mesmo jeito que exige o projeto arquitetônico para aprovação, para emissão do alvará de construção, eu acho que devia sim pedir o projeto estrutural. Concordo plenamente. Porque ele garante a segurança da estrutura, né? Então, a prefeitura devia mesmo focar nessa parte também. Quando eu trabalhei na prefeitura aqui em Boituva, mudou a legislação para aprovação de projeto multifamiliar. E eu, com a equipe, né, nós colocamos lá a exigência de pelo menos a emissão da ART ou RRT. Por quê? Porque, pelo menos, se tem um profissional que aceita só assinar o termo de responsabilidade, aí é problema ético dele. Uhum. Se a pessoa chegar para mim, eu vou contratar a engenheira Jennifer, que é capacitada, para fazer o cálculo e vai emitir o ART. Né? Então, aí vai de cada um para um. Então, acho que assim, já ajudou, né? Quando solicitou a exigência de apresentação da RT estrutural, então já força a pessoa a contratar um profissional. Agora, se o profissional vai fazer, não vai fazer, é outro diálogo que a gente já não... Mas pelo menos a prefeitura está respaldada de que ela exige. Agora, como que vai proceder durante a obra, aí é uma outra questão, uma questão que muito complexa, que sim, deve ser muito discutida entre nós, profissionais, porque existe um comércio, sim, de ART, de RRT, de responsabilidade, que acaba até, como que eu posso dizer assim, negligenciando o nosso trabalho, negligenciando a nossa responsabilidade. E eu ouço muito aqui falar assim, no alvará sai que a gente é responsável pela execução. E eu acho muito raso, porque a partir do momento que eu, Thalita, aceitei ser arquiteto e urbanista, projetar casas, é implícito, é inerente à minha responsabilidade a execução da obra. Então, a gente, como a gente não tem força para cobrar o que é justo, que nem você exemplificou muito bem, que o custo nosso não chega a 4% do valor da obra, então a pessoa está consciente de que ela vai gastar 6 dígitos numa obra, mas ela não quer pagar o justo para a gente, que é responsável. Agora, se cair a casa, ele sabe quem ele vai procurar. Uhum. Aí vem correndo culpar nosso trabalho. Tem culpado, né? Daí tem culpado. Então, eu acho assim que a gente tem que saber cobrar, porque a gente tem que se responsabilizar, a gente tem que sentir o orgulho de ser responsável por aquela obra, né? Pelaquela execução, porque é inerente à nossa profissão. Não adianta a gente falar assim, não, quero que um papel da prefeitura diga que eu não sou responsável pela obra. Eu sou responsável só pelo projeto arquitetônico. Não vai rolar. Tá errado, entendeu? É uma questão de ética, é uma questão de... Aí, o que acontece? A gente se perdeu porque... Para baratear. Então eu não sou responsável pela
a obra. Ah, então eu não vou fiscalizar a obra. Ah, então eu não vou dimensionar a quantidade de material. E isso desqualifica o nosso trabalho. Quanto mais embasamento tiver, quanto mais documento tiver, quanto mais estudo tiver, quanto mais planejamento aquela obra tiver, menos erro ela vai ter. E isso é nossa responsabilidade. Desculpa. Então a gente tem que cobrar melhor. Exatamente. E essa parte de venda de ART é tão séria que justamente essa questão de a gente ter que ficar abaixando o preço, porque agora não é mais uma briga por qualidade, né? O pessoal briga por preço. Eles esquecem que eles vão viver naquela residência, né? Eles esquecem que eles precisam ficar seguros dentro daquela residência e vai atrás do barato. E nem sempre o barato é bom. Geralmente o barato não é bom. Isso. E é uma inversão de valores total. Sabe o que já me aconteceu? Eu fiz o projeto de uma casa. Linda. Num super condomínio aqui, alto padrão. Ok. Só que chegou na hora, eu fui na obra e o cara não fez conforme o projeto. Não tinha não tinha risco de cair, nada disso. Ele o que fez assim, invadiu o recuo. E na época eu era diretora de planejamento urbano, eu não podia admitir. Eu que fiscalizo, como que eu ia admitir que um projeto meu tivesse invadido o recuo? Aí eu peguei e falei assim, não, tirei minha responsabilidade. Vai corrigir? Não, não vou corrigir, porque eu já pus material, e já isso, já aquilo, aquilo outro. Falei, então eu vou tirar minha responsabilidade. Beleza, a pessoa nem chegou a morar na casa, vendeu. O projeto era muito bom. Mas, assim, deu essa cagadinha aí de querer ocupar espaço que não podia. Aí vendeu, para vender foi facinho. Aí quem comprou foi uma arquiteta. Aí o irmão dela, que cuidava das coisas para ela, ligou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Então, eu queria saber se você não pode regularizar, porque você que fez o projeto, né? Eu falei, eu fiz o projeto. Expliquei para ele isso que eu acabei de explicar. O que aconteceu? Mas não fez igual e eu tirei minha responsabilidade. Aí eu falei assim, já que a sua irmã é arquiteta, ela pode regularizar. Agora entrou uma anistia, né? Porque tem anistia quando constrói errado. Ela assume, ela faz, para ela não é nada, né? Facinho. Mas ela não tem segurança de que ela pode assinar esse projeto. Eu falei, nossa, mas que engraçado! Não tem segurança para assinar, mas tem para morar? Eu não entendi. O que é mais importante, a vida ou a responsabilidade? Exatamente. Eu acho que o pessoal não tem essa consciência, né? É uma cultura que precisa melhorar, evoluir muito aqui ainda. Eu vi que o engenheiro Pedro entrou na live, eu recorri muito a ele no meu primeiro projeto. Inclusive, foi ele que, assim, praticamente me deu uma aula quando eu precisava. Foi muito, muito útil no meu primeiro projeto, que foi, no caso, meu maior desafio da vida. Temos que aplaudir, porque generosidade, empatia, é isso mesmo, né? Todo mundo ganha. Ele ganha uma concorrente à altura. Porque eu não ligo de perder cliente para quem é bom. Eu ligo fula quando eu perco para profissional ruim. Mas quando é bom, não tem por que a gente, né? A gente tem que incentivar, melhorar a nossa classe, e a gente, um ajudar o outro, só melhora para todo mundo. Então, parabéns ao Pedro, virei fã. Eu acho que ele não deve mais estar na live, não. Mas ele é ótimo, é um excelente profissional. Assim, me inspiro muito nele, inclusive. Bom a gente ter referências, né? Concordo. Então, eu queria ficar mais umas 3 horas aqui conversando, Jennifer. O assunto, trabalhar com o que a gente gosta, acontece isso, a gente não vê o tempo passar. Exatamente. Só vai falando. Quando você falou, né, que varava a noite,
Nossa, é sim, né? Pra mim, a hora, assim, eu sou um pouco meio artista, sabe? Eu tenho o dia que eu tô inspirada. O dia que eu tô inspirada, eu vou comendo aqui, ó. Pego, a minha mãe traz a comida aqui, eu vou comendo, e aí vou fazendo. Ela fala comigo, eu falei, mãe, não entendi nada. Depois você fala. Aí eu vou fazendo, aí vara a noite, e não quer dormir enquanto não acaba. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer 3D. Porque o 3D ainda você tem que renderizar, e eu sou daquelas assim, não, quero ver. Ai, eu quase morro. Eu também, quando começa uma coisa que eu gosto, eu não quero parar. Então é uma delícia falar sobre o que a gente ama, falar sobre a profissão que a gente escolheu. Eu também escolhi ser arquiteta novinha. Na verdade, o meu foi o contrário. Queria fazer engenharia civil e aí troquei para arquitetura. E não me arrependo. Quando entrei na faculdade, era exatamente aquilo que eu queria. Aí não deu certo, tive que parar os estudos. Fiquei sem estudar, aí fiz administração, voltei a fazer arquitetura, não me arrependo de jeito nenhum, graças a Deus que meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a não desistir dos nossos sonhos, e fiz arquitetura e estou aqui. E no fim, nada é perdido. Quando trabalhei como funcionária pública, a administração foi fundamental, embora eu tivesse um cargo técnico, né, de planejamento urbano, tem tudo a ver com arquitetura e urbanismo, mas eu ter o domínio de administração foi fundamental. Então, a vida Tudo é é assim, para agregar, né? tudo, nada se perde, né? E aí a gente, assim, Deus confirma a nossa missão, o que a gente tem que fazer, o nosso destino, né? E aí, assim, aí fica assim, esse amor, essa paixão que você não quer parar de falar. Exatamente. Não, concordo plenamente. Acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, todo conhecimento que vem, a gente consegue aplicar ele em momentos certos na nossa vida e principalmente agrega nos nossos sonhos, né? Vem sempre agregando sempre. Então, Jennifer, muito obrigada. Gostei muito da conversa, aprendi bastante coisa. Me deu segurança para eu bater o pé com o cliente e falar, não tem que ter projeto estrutural, sim, senhor. E aí, ó, vai ficar salva essa live. Todo mundo que falar, não, eu vou falar, ó, o link tá aqui, assiste lá. Ó, a Dani tá falando que foi ótima. Obrigada, Dani. Prazer te ter aqui na live. Olha, foi muito gratificante para mim. Eu comecei muito nervosa na minha primeira live, mas eu fiquei muito feliz de participar. Espero pelas próximas, inclusive. Agora a gente tem que fazer uma no outro perfil, no meu perfil. Com certeza, vamos falar de obra? Vamos falar de obra. A gente preparou o terreno, calculou tudo certinho. Aí agora nós vamos, tudo que nós projetamos e calculamos, nós vamos colocar em prática. Vamos para a execução agora. Muito obrigada, Thalita. Foi um prazer enorme participar da live. Imagina, foi para mim também. E o meu Instagram e meu WhatsApp tá aí para quando você precisar, o que eu puder colaborar, humildemente, né? Porque não é a mesma área, assim, diretamente a mesma área, mas, nossa, vamos aí, vamos um ajuda o outro, né? Não adianta, pessoas precisam de pessoas, né? A gente tá aqui, às vezes eu tenho um conhecimento, alguma coisa que eu posso te ajudar e eu me sinto útil e feliz em ajudar. Recíproco, me coloco totalmente disponível e vamos conversar sobre aquela parceria que eu não esqueci. Com certeza. Muito obrigada. Todo mundo que participou, muito obrigada. A gente faz aqui com muito carinho, com frio na barriga, mas o que a gente divide aqui, a gente divide de coração, a gente divide conhecimento que a gente adquiriu com todo esforço, toda dedicação, e eu acho que tem muito valor. Então, tem agregado para todos vocês. Foi muito bom.
Ah, e lembrando que, além de deixar salvo aqui no Instagram, eu subo no YouTube. É lógico que demora um pouquinho mais, né? Uma semaninha aí. Mas se alguém quiser e quiser indicar para alguém esse bate-papo, vai estar lá no nosso perfil do YouTube. Exatamente. E depois vocês podem ir para o meu perfil, que a gente vai fazer de lá, vai fazer por lá também. Então tá bom. Então, tá. Obrigadão, Jennifer. Fica com Deus. Todo mundo, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tá, gente. Obrigada.